Olá, o Para Todos de hoje está de aterrorizar. No mês de novembro é celebrado o Dia dos Mortos e o programa não vai deixar essa data passar em branco. Não é à toa que vamos falar dos filmes de terror, que são tão temidos e amados pelos espectadores. O Para Todos está no ar. Zumbis, assassinos cruéis, fantasmas, vampiros e monstros. Todos eles fazem parte dos filmes trash e de terror. Mas você já parou para pensar qual a diferença entre esses dois filmes? O Para Todos foi atrás dessa resposta. E também foi descobrir por que tanta gente adora um bom susto nas telonas. O cinema de horror ele começa desde o primeiro cinema, né, dos primeiros filmes produzidos, de 1 minuto, 2 minutos já tem elementos de terror, né, naqueles filmes primitivos. Depois a gente tem o primeiro Frankenstein, já em 1909, do Thomas Edison. Alguns filmes do David Griffith também, inspirados em Edgar Allan Poe, né, que já podem ser considerados filmes de terror. Mas o grande marco, eu diria que é o expressionismo alemão, né, com os filmes de monstros que vão proliferar nesse cinema sombrio, expressionista, né, com o Nosferatu. Depois a gente tem nos fim dos anos 20, começo dos anos 30, os monstros clássicos de Hollywood, né? Então a gente tem o Drácula, o primeiro Drácula oficial, porque Nosferatu, o diretor não pagou os direitos autorais, mudou o nome do personagem, mas foi inspirado no mesmo livro. Mas nos Estados Unidos foi filmado então esse livro do Bram Stoker, né, com esse personagem do Drácula. Se o mundo, a partir da crise de 29, estava vivendo uma depressão e depois, né, a crise de 29, de certa maneira, ela não ficou localizada só em 29, ela durou os anos 30, né, e o boom do filme de terror apareceu aí exatamente para revelar um lado humano aí, né, da subjetividade humana que estava vivendo naquela época, que traz a dimensão mais... a depressão de 29, né, a própria palavra indica isso, né, a dimensão mais depressiva do humano. Depois nós temos os anos 40, durante a guerra, uma produção de um terror mais sofisticado, onde se destaca o nome de Val Lewton, né, que é uma produção sugestiva, onde existe apenas uma ou outra cena mais violenta, assim, mas um filme todo feito de atmosferas. Depois, nos anos 50, com a bomba atômica, surgem os monstros radioativos, né, animais que se agigantam, insetos gigantes, formigas gigantes, monstros radioativos, né, toda uma série de monstros que são também associados a essa crise atômica. A partir dos anos 70, quando a violência, digamos, pode ser explícita, né, porque existia antes, até 68, um código de produção que impedia a visão de cenas sanguinolentas, de cortes, de mutilações, feridas. A partir do momento em que esse código deixa de ser respeitado, passa-se a mostrar todo tipo de horror no cinema, né? Vísceras e mutilações e tortura, sangue. O trash, justamente, ele pode ser um filme de terror também, mas ele não é necessariamente de terror, né? Ele é um filme mal feito que procura justamente esse mau gosto, essa coisa tosca, mal feita, de propósito. O Zé do Caixão ele é um trash, como eu diria, espontâneo, assim, não é que ele queira fazer um lixo, mas ele é um lixo naturalmente, né? Porque ele não tem cultura cinematográfica, não tem sofisticação nenhuma, né? Então é uma pessoa que resolveu fazer cinema do jeito que ele entendia que era o cinema, que deveria ser o cinema, uma espécie de Ed Wood brasileiro. Zé do Caixão fazia filme de terror no Brasil em 63. Isso era uma coisa impensável. E é um vilão nacional, ele chama Zé. Que é coisa mais nacional do que um personagem. Ele é o Zé do Caixão. Então, assim, por mais que as pessoas podem dizer que ele é tosco, que não gostam, ele é importante. Você tem cenas nos filmes dele que são bem feitas do jeito que ele poderia fazer. Ele fazia filme... Você tem, por exemplo, o segundo filme da trilogia, que é Essa Noite Eu Encarnarei no Seu Cadáver, que o final, o inferno é colorido porque foi o que ele conseguiu comprar
de negativo colorido. O resto do filme é preto e branco porque ele não tinha dinheiro. É misturar o ridículo com o macabro. Chega a ser muito bacana isso, entendeu? Como que eles conseguem tirar de uma situação até então nojenta para todo mundo, né? Asquerosa e tal, que dá medo. E nós que somos fãs de filme trash, a gente consegue rir daquilo. O próprio Fred Krueger, todas as situações que ele entra ali, que ele vira dentro do sonho, às vezes ele puxa os nervos do pé do cara e faz dele uma marionete. Ou até num exemplo que eu não gosto tanto, recente, que é o Premonição, as mortes são muito criativas, assim. Eu acho que todas as situações ridículas são muito criativas. O trash também tem uma questão que ele mexe muito com o que já é exagerado nos filmes de terror. Então você tem muitas cenas que às vezes que são absurdas no terror e no terror mesmo acaba ficando sério. No trash não, eles gozam disso. Tem o Hellraiser, por exemplo, que você tem uma situação extrema em que o prazer supremo no filme é o sofrimento. Eu morro de medo. Odeio filmes de terror. É do tipo de sonhar uma semana de tanto medo. Então eu prefiro nem assistir. Eu consigo imaginar todas as cenas comigo. E eu evito assistir mesmo porque eu não consigo evitar. Eu tenho muito medo, eu não durmo. Eu fico imaginando que tudo em volta de mim vai propiciar para que aquilo aconteça. Então eu prefiro evitar. Nosso top 5 de filmes de terror, que a gente julgou assim, vamos colocar filmes de terror, aqueles que funcionariam até fora do nicho da gente que é fã, entendeu? Que são filmes que são bons assim por si mesmo até, sem ser só no nicho de terror. O Exorcista em primeiro lugar, que deixou muita gente com medo. Minha mãe tinha medo do Exorcista. Em segundo lugar, Bebê de Rosemary. Pô, assim, justamente pro vilão não aparecer no filme. O vilão não aparece hora nenhuma e consegue criar aquela expectativa, consegue dar medo em qualquer pessoa que assiste. A Profecia em terceiro lugar, por lidar com um medo que é universal assim para a humanidade. Tá aí desde Jesus Cristo e antes dele, assim, tipo, o medo do apocalipse, o medo da volta do diabo, uma coisa assim. Acho que brincou muito com isso. Clássico do Hitchcock, né? Psicose. Quem nunca viu aquela cena das facadas no chuveiro, que a faca não encosta na moça, ela não aparece pelada e o sangue é caldo de chocolate, mas marcou toda uma questão de montagem, assim, como o cinema por si só ele já é uma obra-prima, e o medo ali daquele assassino que não sai, daquela mãe assassina, né? E para finalizar o nosso ranking, um dos primeiros filmes, blockbusters, a tocar num tema que todo mundo tem medo, até mesmo quando pequeno, Fantasma, que é o Poltergeist, que a gente elegeu para fechar esse ranking, que é um filme muito bem feito para a época, aliás, com os efeitos especiais bacanas, produção do Spielberg, e que me tinha medo em qualquer um. É um filme bom. Vamos começar nossa top 5 dos filmes trash, que são aqueles filmes de terror, mas que tem um pé muito cômico, uma veia muito sarcástica e cômica, e que funcionam geralmente só para os fãs de filmes de terror. Ninguém vê graça neles fora do nicho. O primeiro lugar pra gente, unanimemente, assim, foi Evil Dead, ou Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio, como foi chamado aqui no Brasil. Porque ele trouxe alguns elementos, assim, que viraram meio que clássicos dos trashes, assim. Por exemplo, os zumbis. Apesar de não ser necessariamente a carnificina de zumbis que geralmente a gente vê por aí, com zumbis perseguindo pessoas. Possessões, múltiplas possessões, sangue à torta e direito, efeitos especiais muito toscos, mas bastante engraçados. E uma brutalidade muito peculiar também. Dedos entrando dentro de olhos, pessoas levando golpes de lápis no calcanhar. É um filme fantástico. Em segundo lugar, Hellraiser, do Clive Barker, ali que o Stephen King na época falou que era o futuro do horror, era o Clive Barker que escreveu o roteiro. E assim, Pinhead, todo mundo já... Ele é icônico, todo mundo já viu aquele cara com os pregos na cabeça e toda aquela história do masoquismo ali, que fala do masoquismo, né?
os demônios que te levam para um mundo de prazer através da dor. Terceiro lugar, por que não A Hora do Pesadelo? Filme clássico para qualquer fã de terror, entendeu? Ainda mais com um personagem tão marcante como Fred Krueger, um personagem cômico e assustador, e um dos primeiros filmes a tratar dessa questão do sonho, né? Misturar terror e o mundo imaginário, a questão do sonho, entendeu? E merece um ranking por ter cenas de assassinatos extremamente criativas, entendeu? E por também ter um pouquinho de sátira, de ironia na figura do Fred Krueger. Então, a gente decidiu aqui que A Hora do Pesadelo ganharia o terceiro lugar. O quarto lugar vai ser meu herói de infância, o Jason, com a Sexta-feira 13. Por vários motivos, assim. Primeiro porque, pra quem não sabe, assim, as pessoas geralmente relacionam o Jason a máscara de hóquei na cara. Mas ele começou matando com um saco de pão, que por si só dava um tom muito ridículo ao filme. Outro elemento também que tá no Sexta-feira 13, que acompanhou muitos filmes trash dali em diante, e outros filmes de terror também, e alguns filmes de suspense, é a questão da perseguição constante do Jason. Ele tá em todos os lugares, e não tem lugar nenhum, e você nunca consegue ver que ele tá te perseguindo, mas ele tá sempre lá atrás. Eu acho que isso faz do Sexta-feira 13 um clássico. Não só pra quem gosta, acho que ele é um trash atípico também, como pra fora, assim. Tanto que rendeu mais 10 continuações, 11 continuações, se a gente for considerar Fred vs Jason e o remake. Pra mim é um filme fantástico, merece o quarto lugar, sem dúvida alguma. Para fechar o nosso ranking, escolhemos Brinquedo Assassino, que é outro clássico também para os fãs de filmes de terror. Então, é um filme assim que já mete medo simplesmente você olhar a figura daquele boneco parado, sentado numa cadeira, já me tinha medo. O Brinquedo Assassino. E aqueles cabelos vermelhos, entendeu? Aquela cara demoníaca, a virada de pescoço e situações absurdas naquele filme, né? Como um brinquedo, um boneco daquele tamanhozinho, um chute que você dava nele, ele já despedaçava. Não, ele conseguia matar todo mundo no filme. Então, a própria forma de correr do boneco, entendeu? Boneco duro, entendeu? A forma como foi feito o filme. Mas entra no nosso ranking justamente para essas coisas esdrúxulas, essas situações absurdas, justamente num brinquedo, uma coisa infantil de criança. O Para Todos fica por aqui. Reveja nosso programa pelo site ufmg.br/online/TV. Até a próxima!